Oitava aula do Teatro do Oprimido, Transformar para a Realidade. Então, hoje a gente vai começar assim falando, né, sobre a preparação, a construção, né, da peça. Vamos colocar alguns elementos aqui, né. Eu vou tentar, acho que vai dar umas 2 aulas, né, porque é um tema, acho que dos mais comentados. Sempre o Boal trabalhou muito com isso, é a metodologia mais usada, né, em todo mundo, é o teatro fora. Bom, primeiramente, né, o que acontece, né, se faz com a maioria dos grupos, né, ainda mais se tem um tempo, se prepara, se dá vários jogos, brincadeiras. Então as turmas se entrosam, né, vivem junto, né, estabelecem desafios conjuntos, como físicos, emocionais, todas as propostas que o Boal coloca, né, dentro das categorias dele. Então, qual é o passo seguinte, né? A maioria dos roteiros são surgidos, né, de relatos das pessoas, né, que né, se importam, aquelas que se destinam a trabalhar, né, praticamente sempre assim são relatos de opressões internas ao grupo, não necessariamente internas, né, só na parte psicológica, assim. Então, a gente, né, para a construção desse roteiro, a gente acha importante que venham os fatos, né, porque a gente trabalhar em cima de fato, vai ter ações na peça, né, teatro, o ator, aquele que age, né, então fica complicado, complexo não ter ação, né, só a emoção do personagem não segura, tem uma história, né, uma parte narrativa. Então tá, esses relatos, né, a gente trabalha assim com aquilo nos grupos, a gente trabalha de uma maneira que eles sintam vontade, né, de expor. Nem sempre são relatos propriamente que eles viveram, né, mas alguém próximo, ou eles estavam no momento e não foi eles que sofreram com a opressão, mas marcou. Então, são coisas que vão ser trabalhadas, são muito fortes, né? Então a gente, né, tem que ter um sigilo, às vezes, de quem passou aquela informação, né? Tem todo um trabalho assim de segurança e respeito, né, entre a turma, o processo de trabalho mesmo. Então, esses relatos também a gente faz um processo assim de avaliar aquelas situações, né? A gente escreve temas e esses temas a gente relaciona com que aspecto, que tipos de opressões, né? Que pode ser opressões na área do trabalho, pode ser da família, pode ser de relacionamentos, pode ser na questão de discriminação, né, racial, xenofobia, né, também de orientação sexual, né, essas que têm relação com comportamento, né, pode ser abusos, violências. Depois a gente vai falar sobre a violência, né, que é um tema à parte, né. A gente costuma fazer assim, né, quando a gente trabalha, a maioria das vezes, com grupos grandes, né, então a gente divide, né, e aí os grupos, eles, cada grupo, né, cada pessoa do grupo vai narrando uma ou duas histórias, né, dependendo do tempo, né, da quantidade. E aí todos vão ouvindo, né, e depois, né, eles fazem as anotações, né, da importância ali do tema e colocam um nome assim para gravar, né, a situação.
eles são debatidos. A gente já fez 4 grupos, 3 grupos. Aí a gente pega e faz uma escolha assim do grupo, né? E a gente discute, não debate, não escolhe assim, não, vai ser esse, né? Ah, não. O grupo chega numa decisão comum, assim, né? A gente busca trabalhar com essa questão, assim, de chegar a um consenso, né? De ir afinando o grupo, né? Nessa relação, assim. E aí a gente usa, né, esses temas, essas histórias, né, foram narradas por eles, assim, a gente começa a fazer um roteiro básico, né, que eles vêm acrescentar com falas, com os fatos, ações, e aí o que a gente usa, né, costuma usar o teatro-imagem, né, de pegar, assim, quadro a quadro, tipo fotografias, né, das imagens que traz a história, assim, né? Então eles vão articular. A gente costuma fazer em 4 tempos, né? Então, primeiro ali aparecendo a história, quem são os personagens. Segundo, iniciando uma opressão. E no terceiro bloco, assim, a gente faz o clímax, né? O que é, e depois o desfecho, assim, a derrocada, né? No final, o oprimido, né, retorna, né, para um ponto que ele se submete, né, enfim, ele perde, porque isso é papel, né, de quando a gente levar na peça as pessoas, né, a história é para ser resolvida não pelos atores ali na cena, mas para o público resolver, dar encaminhamentos, alternativa, né, para aquela história, assim, né. Muitas vezes encontra soluções, muitas vezes não consegue, mas a tentativa é um processo, né, da luta, e é melhor do que ficar o tempo todo, né, sem não fazer nada. Bom, a gente tem aí o roteiro base, né, tem esse roteiro base, então, né, às vezes ele pode vir assim um monte de ideias e as pessoas colocarem ali no papel, ter uma história. Muitas vezes tem gente que constrói assim e fica super bom, mas muitas vezes ele precisa ter um acompanhamento que é gerado assim pelo processo das pessoas e colocando em xeque aquela história. Então, vai se dando os primeiros passos da montagem, né? As pessoas vão encenando, vão colocando os diálogos, né? Vão vendo se aqueles diálogos funcionam na prática, ali, na realidade, ali na peça mesmo, né? Porque às vezes não vai... Mas como tu tem uma ideia inicial, né, como é essa base, né, de roteiro, então ela facilita um pouco. Mas o processo também ele é bastante físico, assim, né, de ir para a cena mesmo, né, de prática, né. Então a gente só não faz assim, né, tipo histórias que não tem nenhuma alternativa, né, ou que, por exemplo, tem um cara que ele tá todo amarrado, atado e não tem, né? Tá cheio de gente cercando ele e não vai se conseguir resolver a história ali no papel onde tá, porque a gente foca no oprimido, né? A peça, ela foca no oprimido, né? O oprimido é o personagem principal, por isso chama protagonista, né? Aí, né, quando a gente está nesse processo da montagem da peça, assim, a gente costuma ver, né, os elementos que vão estar na cena, né, então já começa a se ter ideia, né, a gente costuma assim, opa, né, isso pode ser necessário no cenário, né, que vai ajudar a contar a história, é importante, é essencial, senão a gente deixa fora.
esse tema da cenografia a gente vai ficar mais adiante de falar, né, quando entrar com a estética do oprimido aí. Mas eu só passar um pouco essa ideia para vocês. A gente trabalha, né, alguns jogos ali de preparação para peça, né. A gente tem o Pare e Pensa que a gente usa, ou preparação para o fórum também, ou muitas vezes bota na contra-preparação ali, né, porque ele ajuda a trazer textos na hora ali que as pessoas estão vivendo, né, e de improvisar, né, de achar as falas mais críveis, né, porque às vezes aquela história aconteceu daquela maneira e assim, aquele roteiro base, ele passa por, às vezes, transformações, né, é acrescentado muita coisa, é retirado de repente o que não for essencial, o que não soa para a história. E a gente, uma das coisas que a gente usa muito assim é fazer o teatro para surdos, né, que também é uma técnica que Boal usa, assim, para que os atores vão para a cena como se eles não pudessem dizer, né, mas a pessoa entender em toda a encenação corporal, né, as ações que eles vão fazer, contam uma história, né, como tivesse uma plateia de surdos, mas ela compreende a história ali, né, pelo que ela enxerga. O teatro para surdos funciona assim, eles vão ir para o palco e eles não podem falar, né, não pode ter palavras, né, sonoras assim, eles vão fazer as ações e a gente vai vendo, né, vai sendo contado através das ações, né, das ações em cena, assim, né. Como eles têm esse roteiro básico, até porque quando eles estiverem atuando, né, já tem aquela corporalidade, né, tem aquela emoção que eles tentam passar para a expressão, para chegar ao público, né, porque senão fica só um discurso, fica blá blá blá, não sei o quê, e não, é difícil, né, aprender, né, que nem um teatro grego lá, a pessoa ficar falando ali mais de 5 minutos só dando um texto, né, e aí atualmente, né, não, então a gente precisa, né, de ter a ação nos prende também, né, o olhar, a nossa atenção. Dentro da contra-preparação, né, a gente usa Pare e Pense, assim, que ajuda a formular texto, por exemplo, pede para a pessoa, não tem ali o texto, e não precisa transcrever exatamente o que está no papel, né, porque muitas vezes vai só decorar, né, então a gente quer que memorize, que dê a intenção, que diga de alguma forma aquilo. Então, dentro daquele processo, né, tem esse exercício Pare e Pensa, que aí tal indivíduo está se relacionando, vai dialogar com outro, para, pensa o que vai dizer e de repente coloca o que vem à tona, ou aquilo que ele viu que funcionaria melhor na fala, diz ali, ou diz várias coisas, e aí os grupos vão anotando. E também é usado para preparar também para o fórum, né, da resposta com o público, a gente usa esse também. E aí depois se dá, né, a oportunidade, a chance do outro ator, né, rebater também, e Para e Pensa, e aí dentro desse processo, né, se constrói muito texto, muita fala, né, muitas coisas do diálogo são abordadas com esse exercício. Bom, aí a gente vai, né, fazendo como vai fazendo uma montagem, então a cada dia a gente vai acrescentando alguma coisa, a cada dia, né, o grupo mesmo, ele vai avaliando aquele tema, vai colocando, também às vezes surgem dentro né, quando tem um texto que eles mais ou menos memorizam, né, vamos falar, não decoram, memorizam, né. Muitas vezes surge no ensaio algum erro de encenação, algum caco da fala, alguma coisa assim, e também se aproveita, né? Porque o teatro, ele é tentativa e erro, né? Então nem tudo, e às vezes aquilo que dá errado, às vezes chega mais perto do ponto que você quer fazer. Então, como a gente trabalha assim com uma expansão de criatividade, né? E que está dentro da estética lá, dos neurotransmissores, das sinopses, né? Então, que vai ser uma coisa abordada.
eu digo nas sinapses, né, que são processos que a mente trabalha assim, ela vai como luzes, sistemas assim que se interligam, por exemplo, quando tem uma criatividade e tu tá com motivação, aí surge sempre várias possibilidades, então de uma tu parte para outra e cada uma tem mais, né, em cada espaços aí vai fazendo como uma rede. E essa rede, né, isso está dentro mais da estética, lá que vocês vão conhecer, mas só mostrando que o processo leva a isso, assim, né, a gente trabalhar com expansão de criatividade, né, e também a gente trabalha com os grupos deles tentarem resolver os problemas que são, né, da estrutura da montagem, do texto, de cenários, de figurinos, mas assim, essa parte mais final, né, da figurino, mas assim, eles mesmos, né, sendo agentes para poder, né, encaminhar os problemas que surgem quando a gente está montando, né. Claro que a gente, como coringa, facilitador, né, a gente vem todo o apoio de facilitar, de também estar aberto, né, tá com escuta para a gente perceber todo o processo, né, de fora, assim, e poder ajudar a facilitar que eles mesmos, né, trabalhem com autonomia, né, que essa autonomia é o processo do processo todo do trabalho, né. Bom, esse roteiro base, ou a gente tem um processo, né, que tem uma leitura que todos fazem à primeira vista, né, que pode se chamar de leitura de mesa, né, mas também tem aquela leitura quando o texto já está completamente pronto, assim, está um processo onde as pessoas sentam e elas dão ali, né, falam um texto para compreender algumas coisas dos personagens, e também para se apropriar das falas, né, e do texto, assim. Então falam e depois vão colocando intenções e coisas assim. Eu digo assim, quando a gente tem, né, o roteiro, vai trabalhar com ele, muitas vezes é legal alguns macetes, né, procurar ir achando os macetes para memorizar, como riscar, como botar alguma coisa colorida, marcando as falas que tu vai dar, as falas dos que antecedem, quem entra também lê no mínimo, né, na parte mais iniciando, assim, dessa apropriação do texto, de ter, né, de quem fala, como um processo, como tu vai entrar, né, de pequenas cenas, momentos, o tempo, né, de ritmo que tem a cena, né, então pode ser colocado ali palavras-chave, né, que tu vai dizer para não esquecer, porque aquelas são super importantes. Às vezes tu também relembra, né, fazendo esse link com a palavra-chave, e tem muitas outras coisas, né, como aqui a gente ficar abordando assim muito, a gente vai demorar muito tempo o texto, mas assim que vocês tiverem dúvidas, nos coloquem, né, a próxima aula eu acho que a gente vai trabalhar um pouco de dúvidas também, né, dentro dessas falas que a gente já teve, e também retomar, né, mais ainda o teatro fora. A gente, né, utiliza, assim, falando anterior, né, do roteiro e da montagem, mas a gente usa de trabalhar, né, algumas coisas que eles começam a improvisar cenas, né, não só brincar e fazer jogos, né, de desafios, né, que não vão só fazer imitações, coisa e tal, mas aí a gente trabalha, né, improvisos, a técnica Revelações de Santa Teresa, onde tem um conflito ali instalado, onde a gente faz várias duplas e elas tentam, né, chegar a um acordo, né, e cada um esconde os seus segredos, né, e cria um conflito porque não se pode contar um pro outro, é um jogo. Dentro do banquete também, de explorar aquela coisa de arriscar, de rituais do cotidiano, que é
que é um jogo também, assim, então eles vêm já trabalhando, né, tem outros jogos, né, tantos que a gente, que assim, não vou me estender muito, mas vem nesse processo, então eles estão mais à vontade, né, para jogar, para se jogar no trabalho, para brincar e achar, e mesmo muitas coisas que a gente trabalha às vezes traz emoções, né, à tona, tem memórias, né, que vêm de outras pessoas, a, né, a sensibilidade, assim, não que a gente queira ninguém ficar mal, mas o processo em si e esse nosso trabalho, né, é em si em cima de uma ressignificação, né? A gente quer uma sociedade, um mundo lá fora melhor, mas tem que ressignificar cada luta, né, cada derrota, cada né, esses oprimidos que ainda existem, principalmente ainda na atualidade, mesmo que já venceram algumas barreiras. Né? Então, dentro desse processo com o grupo, né, a gente amadurece, se apoia, né, tem um grupo que a gente busca trabalhar o acolhimento, um processo também de a gente trabalhar e se respeitar e de ser amigo e de colaborar, né, e de somar com o propósito que é do trabalho, né, que é o Teatro Fórum visa botar essas lacunas que existem na sociedade, essas pequenas ou muitas grandes histórias repetitivas, né, da nossa realidade, mas é que ainda não houve melhoras, mudanças sociais, de direitos e por aí vai. Dentro desses temas, né, que a gente vai abordar, então o grupo é legal que ele tenha propriedade, né, do que ele está trabalhando, né, por isso às vezes é mais corriqueiro ou é dentro de uma própria realidade mesmo que aconteça secretamente, né, de que assim, que a sociedade tem uma certa noção, né, um pouco desses fatos, né, a gente não adianta trabalhar sobre a burca lá, que é interessante, mas de repente se eu for naquele país, naquele contexto, de repente vai ser ter à tona, né, se discutir isso e também vendo com os conceitos e preconceitos que a gente tem, né, preconceito assim na ideia assim que eu tenho é um julgamento, a gente julga, a gente tem uma ideia sobre algo assim, né, às vezes por pouco conhecimento, assim, uma certa ignorância, né, quando a gente reforça esse preconceito, né, que a gente não avalia, reflete, né, e aí trabalhando e melhorando e vencendo esses preconceitos, senão a gente possivelmente passa para o segundo passo, que é a discriminação, que é uma ação que, né, uma ação que tem um impacto maior e que ela inibe, oprime, que o oprimido não consegue, né, sair daquela situação, tem bastante dificuldade, né. Então, comentando, né, sobre esse tema, né, quando vai ser abordado, então, até para a construção da história, né, os elementos e não ficar falso, superficial, aí a gente toma esse cuidado. E aí o que a gente costuma encaminhar? Encaminha, né, todas as partes que completam, né, a peça, assim, e a sonorização, né, então quase sempre utiliza, né, um talento, um dom de alguém que domina, né, as questões musicais, assim, né, a gente dá ao mesmo tempo uma atmosfera, um clima, né, dos acontecimentos na peça, mas também a gente, né, encanta, né, domina pela narrativa poética, né, que vem acompanhada, né, da história, do texto. Esse é um elemento que a gente costuma usar, né. Os figurinos, né, a gente vai dar, às vezes o ator vai trazendo um ou outro, mas no final, né, a gente quer completar a peça, então todo o material e os cenários a gente vai usar coisas que a gente possa reaproveitar, ou de reaproveitamento, vai, né, usar a criatividade assim, às vezes
em comunidade pobre tu vai trabalhar e não tem, né, condição. Então é bom a gente, como é um processo também pedagógico, né, da gente utilizar, né, os elementos, transformar eles em adereços, que são objetos pessoais, né, objetos que são da cena e o cenário, né, a gente dá coloridos e... Bom, eu vou falar sobre a coringagem, né, o que é, né, o coringa, ele é uma peça-chave, né, que é, né, o facilitador ali do processo, né. Primeiramente vou falar do papel dele, né, dentro do processo de montagem, de encenação, dos jogos, né, esse que traz, que faz trabalhar é um multiplicador, mas ele é um multiplicador específico do trabalho, né, diretamente com esses atores, com essas pessoas, né, e aí ele é um ativista, um ativador também, né, motivador desses processos que vão sendo construídos ali com todo mundo, e ele quebra o galho, né, por isso que se coloca esse termo coringa. E o coringa, né, ele, né, que encena, né, com os atores, faz essa montagem da peça, ele às vezes as peças elas têm pequenas cenas, né? Os grupos ensaiam as pequenas cenas, às vezes os atores ensaiam uma parte no seu grupo, a sua cena, e vai para outro, né? Mas assim a gente vai fortalecendo cada cena, cada dia, vai trabalhando, né, nesse fortalecimento, e a gente faz assim, no nosso papel é das transições, né, porque tem que ter transições dos atores saírem de cena e de não ficar brancos, e de que fica interessante e continua ainda mantendo, né, viva o interesse do público ali, né, e é uma salvaguarda para que os atores, né, possam transitar, possam vir voltar à cena, ou para que vai acontecer uma cena que, né, que é um mistério a ser revelado, é uma coisa que não está prevista assim para o público, porque a gente acha muito importante isso, trabalhar no roteiro e trabalhar também na encenação, assim, ter pequenos imprevistos, porque isso mantém viva ali a história, né? A gente dosa ritmo também, às vezes a coisa está indo para um lado assim que passa pelo humor e cai assim em algo trágico, né? Então todo esse andamento da peça também é uma coisa de interação, né? A gente que trabalha de coringa é meio maestro desse processo, né? E vou falar da coringagem em outra hora, dentro do processo de teatro fórum, quando o espetáculo já está montado e oferecido para um público, uma plateia. A gente trabalha assim também, né? Como vai se abordar aquele tema, né, da gente usar as imagens, né, às vezes pesquisa, estatística, né, notícias que abordam tal tema, né, documentários, filmes, todo o material, isso se chama, é um processo de pesquisa e laboratórios, né, também, para dar mais força, para dar potencialidade e se tornar muito interessante toda essa bagagem que o ator vai construindo, né, com o processo que a gente vai também facilitando, oferecendo, instigando, né, aí atrás, né. E falei ali aí a gente amarra essa peça, né, faz essa costura, e toda ela, quando está completa, a gente leva para o palco. Por dizer, completa não, mas um ponto que a gente acha assim, não, tá interessante. Porque eu trabalho mais nessa linha, assim, né, de encenação, e acho que é importante o espetáculo, porque o Teatro Fórum, o objetivo dele, às vezes, é a própria discussão, né, social, a discussão ali, né, que se quer. Eu acho que também, né, quando o ator, quando a cena ela incomoda, encanta, e a gente acredita no que está ali, a gente, né, aquilo mexe muito mais de dentro do que a gente vou lá para ajudar
a proposta que está sendo levada ali, né? Acredito que é válido também, né? Mas quanto mais artístico, né? Porque é um processo que é vivo, é dinâmico, né? Então, para mim, até ficar só comentando, conversando ainda o tempo que eu tô aqui, né? O processo que vocês estão vendo aqui é diferente, que a gente tenta dar a fundamentação, mas assim, ele é dinâmico, prático, né? Substancialmente prático, né? E o processo vai acontecendo, né? Para mim é interessante, né, estar aqui falando com uma câmera, né? Espero que vocês estejam entendendo e que isso, né, esteja movendo também vocês aí, mas é um outro processo que é sem a totalidade, assim, né? Que eu acho muito importante. E falando ali da peça, a peça está num ponto que vai para ser apresentada, né? Mas claro, se continuar com aquela peça, ela pode ser muito e sempre melhorada e sempre ir acrescentando, né? Um processo dinâmico, assim como a vida, né? A gente pode ter uma evolução, né? E a parte que eu vou falar mais adiante, né, é após a montagem estar pronta e da peça apresentada. Uma coisa que eu queria falar para vocês, né, o Boal, quando estava no Arena, também ele elaborou o processo de sistema Coringa, né, dedicado a ele, né, diz que ele construiu que todos os atores vivem todos os papéis, né, e é dentro desses processos do grupo, às vezes a gente não tem no início aqueles personagens que vão fazer aqueles papéis, né, passa por várias pessoas do grupo, porque cada um dá alternativas, soluções, formas, né, de encaminhamento, de encenação, né, falas, e aí por vai, e aí dentro daquela toda aquela construção, todo esse, né, esse arsenal de material que tem, né, aí todos atuam ali, até compreendem o personagem com aquele personagem que vai encenar, né, dentro do processo. Só falando, aí é uma outra coisa, né, sistema Coringa, e Coringa, o papel do agitador cultural, ativista, né, multiplicador do teatro oprimido, aquele que lida, que está, né, maestrando todo o processo, né. A gente falando assim, lembrando, né, do roteiro, ele é uma parte importante, né, do eixo, né, do tripé que o teatro, a estética, né, a estética do oprimido, que é uma técnica também assim elaborada para todo o processo, né, do trabalho. Ela aborda, né, a imagem, a palavra, né, que é a questão escrita, falada, assim, e, né, pode ser poesia também, né, uma letra de uma música, e todo esse acompanhamento que a gente está fazendo, essa sistematização por escrito, né, todo esse material, ele é importante estar dentro dessa categoria, né. Então, a gente, né, quando a peça está assim se aproximando, a gente costuma trabalhar assim às vezes com ritmo, faz a peça toda de maneira rápida, né, as falas rápidas, os atores agindo rápido. Para quê? Para não cair na monotonia, né? Como o Boal trabalha essa questão da mecanização, tudo que tu vai acostumando, tu começa a cair na automatização, começa a ficar sem brilho. Então, às vezes tem um jogo que trabalha assim com vários estilos de atuação, né? Tu vai fazer um dramalhão mexicano, vai fazer toda aquela história, as cenas ali, as pessoas costumam, né, trabalhar com ela num outro aspecto, assim, tipo um conto da Disney, processos, né, de usar o mesmo texto, mas para ele não cair na monotonia, aí a gente abordar algum elemento, alguma coisa que foi na brincadeira, pode ser um elemento ali de modificar, né, e a gente às vezes ser exagerado, né, fazer os movimentos exagerados. Aí a gente, não pontuar, isso aqui não pode ser tão exagerado, aquilo a gente vai usar ou não vai usar, mas tem um tipo interno, aí a gente tem um ritmo, né,
que é uma coisa que está ligada com o tempo, com a musicalidade também, que a gente num outro momento vai entrar fundo, né, mais fundo nessa questão do som, que é outra parte do tripé, né, que eu falei aí. A atuação dos personagens, a gente acredita que elas têm que ser, né, não precisa ser naturalismo. O naturalismo é uma das vezes a forma mais... o naturalista trabalha aproximar muito da realidade, né, ser realista, assim, na atuação, às vezes cenário, tudo, né. Claro que tem um pouquinho, né, de mais brilho, assim, né, se amplia um pouco, né, essa visão como é teatro, não é como aqui na tela, assim, que vê tudo, né, para o público assistir. Então a intensidade é um pouco maior que na vida real, né. Então ali na atuação um pouco mais bem real. E o que a gente quer falar, né, é que os atores têm que ter uma verossimilhança com aquilo que está atuando, assim, né, passar aquilo como uma verdade, né. Aí aquela verdade que vai ser acreditada aí, então os atores têm que conseguir fazer internamente primeiro, né, utilizando técnicas até do Stanislavski, né, às vezes trabalhando a memória afetiva, assim, de alguma coisa que que viu, conheceu, né, assistiu, e trazer para a atuação ali. Mas a verdade cênica, né, ela é muito importante para quem acompanha a história, né, realmente mexer e a pessoa esquecer um pouquinho, né, aquilo é uma peça, ela sabe que é teatro, mas ela entrar e se envolver na história. Não só com a emoção, que é um passo, mas ter um distanciamento de parar e pensar não sobre isso, né, tem que se fazer alguma coisa, não é... O papel do Teatro Fórum não é assistir a peça e voltar e ter uma catarse emocional, que também acontece, mas uma catarse emocional, voltar para casa e esquecer. E foi só um exercício de emoção, assim, de viver, e relaxou um pouco, e sei lá, não, ela é de mexer mesmo, né? E aí, para não ficar muito longo, né, aí a gente continua, na próxima aula vai continuar do mesmo tema, vou mostrar outros aspectos, né. A gente teve o acompanhamento do Boalt dos 10 anos, né, do nosso curso aqui, algumas passagens que teve essa história que a gente fez por aqui, né, essa figura que foi idealizador, né, e que fez tanta gente sonhar e foi tão importante em todo mundo, do papel que ele teve, né. Então peço para vocês, assim, dúvidas, relatos de vocês e informação, questionamento, reflexões, o que vocês gostariam de, né, no próximo vídeo a gente pode abordar isso também, né, que vocês gostariam de ouvir, né. A gente está no processo e futuramente se a gente estiver dentro de todo o processo, né, vamos fazer alguns jogos, algumas coisas assim, porque eles têm que ser adaptados, né, que são muito coletivos. Então, por isso é um pouco difícil, né, essa passagem, essa tradução que eu tenho que fazer aqui. Eu agradeço vocês, né, comentem, assim, lembrem, né, do Ponto de Cultura Biguá, dá uma força para que dê continuidade, né, que não só essa ação que vocês estão assistindo aqui, mas outras, né, tem acontecendo agora e para o futuro, né, que a gente seja um espaço livre e de cultura e de transformação, né, e que a gente possa crescer como sociedade e melhor convívio de todos no planeta. Muito obrigado, tchau, felicidades.